Bom dia, com a graça e a paz de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de estarmos juntos nesta terça-feira, dia 17 de novembro de 2020, agora são 8 horas e 20 minutos. Pois bem, que alegria termos mais um dia na presença do Senhor, mais um momento para estarmos juntos, lendo a palavra de Deus, meditando nela e orando ao Senhor nesse tempo. Daqui a pouco estaremos orando, clamando ao Senhor por nossas vidas, por tudo aquilo que nós precisamos, né? Sabendo que Ele é poderoso para fazer grandes coisas, porque Ele nos ama, porque Ele tem misericórdia na nossa vida. Quero convidar você a lermos juntos agora Salmo 1, versos 1 e 2. Salmos 1, versos 1 e 2, que diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esse texto que nós lemos já ontem, e nós temos a alegria de vermos, né, na realidade, desde o sábado, nós estamos vendo, da sexta-feira, né, sobre as marcas da felicidade. E o Salmo 1, versículos de 1 até versículo 6, traz algumas marcas. Nós vimos a primeira marca, que é ações de um coração, de um caráter transformado. E a segunda marca que nós temos aqui, que nós olhamos para o versículo 2, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite, é que aquele que tem a marca da felicidade, a outra marca da felicidade, é desfrutar de uma fonte espiritual inesgotável. Qual que é essa fonte espiritual inesgotável? É a própria palavra de Deus, aquilo que nós vemos, palavra que nos transformou, que nos traz orientação, como nós lemos, né? Vimos já ontem, somos felizes porque Jesus fez algo maravilhoso em nós e a palavra de Deus traz realização à nossa vida. E por que uma fonte inesgotável? A palavra lei do Senhor significa direção, orientação, uma orientação pedida em um momento difícil, instrução, a lei realmente do Senhor. Mas o salmista diz aqui, depois de dizer que ele tem prazer na lei do Senhor, ele diz que a pessoa feliz, que tem essa marca de felicidade, desfruta dessa fonte espiritual inesgotável, ele medita nessa lei, na sua lei medita dia e noite. O verbo aqui meditar, ele tem vários significados na língua hebraica. Ele pode ser traduzido por gemer, por falar, por conceber, tanta coisa, né? Ponderar, ou seja, estar analisando, falando, né, refletindo sobre isso, fazer uma introspecção diante daquilo que você ora na palavra, mas também pode ser proclamar, planejar, enfim, até um verbo que é utilizado para dizer aquilo que os animais fazem, arrulhar, rosnar, ruminar. Olha que interessante esse verbo aqui na língua hebraica. Mas o que diz? Que essa pessoa que tem essa marca da felicidade, ele fica meditando na palavra de Deus. Não é dizer que você fica o dia inteiro olhando para a Bíblia, mas a Bíblia que você lê, ela faz diferença na sua vida. E cada instante da sua vida, você pode estar meditando, considerando coisas, não é? Esse mesmo verbo meditar também era utilizado também para dizer de remoção e separação quando se fazia aquele processo de purificação de metal precioso, né? Limpar, purificar metais preciosos. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, olha como é lindo esse significado. E na sua lei medita dia e noite. Ou seja, a palavra de Deus é a medida, a régua, ela é o padrão pela qual eu separo da minha vida o que não é bom. Aquilo que me faz realmente o quê? É o caminho para olhar para as atitudes no meu dia a dia, para tudo aquilo que eu enfrento e saber estar separando isso. Salmo 119 tem um versículo que fala sobre isso de maneira muito clara. Salmo 119,
versículo 9, diz assim, olha, como o jovem guardará puro o seu caminho? E a resposta está, vivendo de acordo com a tua palavra. Ou seja, essa palavra de Deus, ela é poderosa, ela é suficiente, presta atenção nessa palavra, ela é suficiente para me indicar o caminho, mas também para estar mostrando como as coisas precisam ser mudadas na minha vida. A palavra de Deus, e não tem outra, é a palavra de Deus. Não é minha cultura, não é aquilo que eu aprendo no dia a dia, não é simplesmente as questões de hereditariedade, eu recebi dos ensinamentos da minha família, do que é certo e o que é errado, não. É a palavra de Deus. E não é simplesmente uma coisa moral, mas é algo de um encontro espiritual que eu tenho com Deus. Por isso, a palavra de Deus é uma fonte espiritual que é o que? Inesgotável. Pois bem, se esse meditar é dessa forma, o salmista diz ainda o seguinte, olha, e na sua lei medita quando? Dia e noite. A palavra dia aí, né, durante o dia, na hora do dia, diariamente, ou ela pode ser até traduzida por o tempo da vida. E a noite, em oposição ao dia, tem um linguajar poético assim da sombra da tristeza, né, de proteção, essa palavra é a meia-noite, a noite, o período da noite, ou seja, o que o salmista está dizendo? Que em todo tempo a palavra de Deus, ela é fonte inesgotável para a vida, de dia, de noite, 24 horas da minha vida. E aí eu fico mesmo imaginando que como essa palavra, ela é fonte inesgotável para a nossa vida. Eu estava agora, eu atrasei um pouquinho, porque eu precisei levar meu sobrinho até pegar um ônibus, que ele ia para a faculdade em São João do Boa Vista, então eu precisei levá-lo para tomar um ônibus lá, fui até Mogi Guaçu e voltei rapidinho. Então por isso que eu dei uma atrasadinha, então não consegui fazer às 8 horas. Mas na volta eu estava meditando sobre a devocional, né? A devocional que tínhamos aqui. E eu fiquei pensando nesse meditar da pessoa que busca na palavra de Deus. A todo instante nós temos oportunidades do pecado, somos tentados pelo pecado, pela nossa própria carne, pela nossa insuficiência, né, espiritual. E o que vai dirigir nossos passos, dirigir a nossa mente, dar o caminho correto a seguir, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eu estava indo levá-lo e as placas indicando, né, aqui, ali, rodoviário e tal, assim, e você vai seguindo essas placas para chegar onde você quer, ou então você vai seguindo, né, o GPS, né, mas às vezes as placas, né, para quem é mais antigo gostava muito de placas. Então o que acontece? A palavra de Deus, ela vai me indicando o caminho a seguir, mas ela também ela me mostra aquilo que eu devo estar separando na minha vida. E também hoje pela manhã, ao ouvir o presente diário, na meditação, talvez você também acompanhe, falava lá sobre santidade, sobre santificação. E como vamos ter uma vida de naturalidade espiritual que nos leve à santidade? Através de ter a palavra de Deus como fonte espiritual inesgotável para nós. Então, a felicidade da vida está totalmente ligada à fonte da qual tira seus nutrientes. Seja feliz com Jesus, diz a frase. Mas como que eu vou ser feliz com Jesus? Observando segundo a sua palavra. Por isso, essa palavra é uma fonte que fornece direção, orientação correta para a minha vida. Não há dúvidas, não é mentira. Quer coisa correta? Está na Bíblia, ela é suficiente. É uma fonte que traz prazer inigualável ao coração e nós nos saciamos nela. É igual quando você está com sede, que você toma água que refresca, maravilhosa, fonte inesgotável. É a palavra de Deus que sacia o nosso coração. É uma fonte que o nosso coração tem o privilégio de meditar, que geme, que planeja a sua vida sobre ela. Olha que coisa linda. Deus, o que o Senhor quer da minha vida? Vou olhar para a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vai trazer o quê? O alimento correto para a minha vida. A palavra de Deus, ela é a fonte. Então, uma pergunta final para fecharmos esse segundo bloco, né, do ensino do Salmo 1, no versículo 2. Se
é bem-aventurado aquele que faz coisas, e que faz as coisas corretas, né? Ações de um caráter transformado, e ele tem o seu prazer na lei do Senhor, nessa lei medita dia e noite. O que vem uma pergunta para mim, para o meu coração, para a minha vida, para a sua vida. A palavra de Deus tem sido inesgotável, essa fonte inesgotável de felicidade, fonte espiritual inesgotável de felicidade para a sua vida também? Às vezes nós buscamos de um lado, buscamos de outro, buscamos as coisas simplesmente do coração, buscamos as coisas que a sociedade nos leva, que o mundo nos leva, que aquela força cultural, né, aquela força que da turma, né, a gente vai levar. Não, tem que ser o quê? Tem que ser a palavra. A palavra. E a palavra, sendo uma fonte espiritual inesgotável na minha vida, ela me fará ser referência para as demais pessoas, para que sigam a Jesus também como Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso, nesta manhã, vamos buscar na fonte. A fonte é a palavra do Senhor. Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor, que é uma fonte inesgotável. Ó Pai, ela nunca se acabará. E nela nós sempre encontraremos tudo o que o Senhor tem de vontade para as nossas vidas. Pai, ela é suficiente, não precisamos de mais nada. Por isso, ó Pai, que essa palavra seja assim cada dia mais o nosso viver, para a nossa conduta, para nossos planos, para tudo, ó Pai. Ó Pai, que nossas vidas, famílias sejam pautadas nessa palavra. Obrigado, Pai, porque essa é uma marca de felicidade que o próprio Evangelho nos dá. É termos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, como fonte inesgotável para a nossa vida. Por isso eu peço, abençoa-nos nesse sentido. Eu clamo nessa manhã por todas as famílias e vidas, clamo pelos enfermos, ó Pai, muitas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com Covid, ó Pai, que precisam da cura do Senhor. Há pessoas que estão com câncer, ó Pai, em tratamento, em cirurgias, em lutas, ó Pai, e eu clamo, ó Pai, que o Senhor realmente esteja atuando em cada coração, em cada vida. Aqueles que estão sofrendo, ó Pai, pela enfermidade, quer seja enfermidade física ou enfermidade emocional, ó Pai, como diz o salmista, ó Pai, que o Senhor afofe a sua cama, que o Senhor afofe o seu leito, que o Senhor seja bondoso, ó Pai, que o Senhor cure para a sua glória. Cuida, Pai, dos que estão enlutados também, que o Senhor faça a obra de consolo em cada coração. Cuide do nosso dia, abençoe nossas vidas, temos muitas coisas a fazer, em tudo dependemos do Senhor. Nos sustenta, Pai, que nós tenhamos cada vez mais a consciência de que quem cuida da nossa vida é o Senhor, não há outro. Ó Pai, abençoa o trabalho, a renda de cada um, suas famílias, continue cuidando do nosso país, essa situação da pandemia, ó Pai, precisamos de solução, precisamos da vacina. Ó Pai, atua poderosamente para que isso seja concretizado, Pai. Continua cuidando das nossas igrejas, dos pastores, missionários, dos líderes. Faz um avivamento espiritual em nossas vidas. Ó Pai, como a palavra do Senhor diz, o povo que se chama pelo seu nome tem que orar, buscar o Senhor, converter dos maus caminhos. Que isso tudo aconteça, Pai, porque precisamos muito. Guarda nesse dia e cuida das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um, todos que estão aí acompanhando. Se esse vídeo edificou a sua vida, o seu coração, eu convido você a compartilhá-lo para que outros sejam edificados também. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.